De volta aqui ao Jornal da CBN. Cássia Godoy e eu temos a oportunidade de conversar agora com o Dr. Juarez Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a quem também a gente agradece desde já pela gentileza de ter aceitado o nosso convite nesta manhã de segunda-feira. Dr. Juarez Cunha, bom dia para o senhor. Bom dia, Milton e Cássia, é um prazer estar com vocês aí na CBN. Bom dia, doutor Juarez. Doutor Juarez, os dados oficiais mostram que o Brasil já vacinou com primeira dose 36% da população, 12% com primeira e segunda dose. Esse percentual, especialmente da segunda dose, tem se mantido estável aí por alguns dias. Isso revela alguma demora na cobertura vacinal? Olha, Milton, não dá para esquecer que a grande maioria das pessoas atualmente tem um esquema de segunda dose com 12 semanas de intervalo, né? Porque naquele primeiro momento que nós tínhamos a maioria recebendo a Coronavac, que era um intervalo menor, essas com certeza foram vacinadas, né? A não ser aquelas que não tenham procurado, né? Que isso também é uma coisa que preocupa. Mas com um intervalo de 12 semanas, é esperado que tenhamos esses números bem inferiores em relação aos da primeira dose. Então, está dentro do esperado. Inferiores e estáveis, né? Então é por isso, quer dizer, não é que não se esteja vacinando a segunda dose, mas é esse tempo que leva para a segunda dose em função do tipo de vacina que temos. Isso, exatamente, em função do tipo de vacina, porque as outras duas vacinas que nós temos, né, que são em 2 doses, né, que é a AstraZeneca e também a vacina da Pfizer, são 12 semanas de intervalo. Então, é muito tempo, são 3 meses, vai demorar. Então, quem está vacinando agora só vai receber a segunda dose daqui a 3 meses. Então, é esperado esse percentual da segunda dose bem inferior ao da primeira. Mas, chamando de novo a atenção, né, Milton, não podemos deixar de chamar atenção para as pessoas que não foram ainda fazer a segunda dose, que já poderiam ter ido fazer a segunda dose, que precisamos das 2 doses para ter uma proteção considerada ideal. Doutor Juarez, com qual percentual da população plenamente vacinada, né, com 2 doses, a gente pode considerar que já teremos uma imunização coletiva no país? Não se sabe bem o número correto, né, Cássia? Se trabalha em torno de 70%, e inclusive eu acho que tem um exemplo bom no Brasil, do município de Serrana, que com 75% da população vacinada, adulta vacinada, já foi observada a tal chamada imunidade coletiva, né? Mas o importante disso tudo é que mesmo os outros países que já têm uma cobertura maior do que a nossa, a partir do momento que tu consegue avançar a vacinação, a proteção individual vai aparecendo e ao mesmo tempo que isso aparece, também aparece a proteção coletiva. Claro que com os nossos percentuais tão baixos ainda, nem de primeira dose e nem de segunda dose consegue ser já observado isso. Então, precisamos avançar bastante aí para alcançar a imunidade coletiva. Já estamos tendo fruto da imunidade individual, com diminuição importante, independente da vacina utilizada, diminuição importante dos casos graves e dos óbitos. Ponto que o senhor acabou de citar aí no finalzinho da sua frase, independentemente da vacina utilizada, todas as vacinas disponíveis no Brasil têm resultado positivo. Todas elas, né? Inclusive, e também isso é bom, né? Nós temos resultados nossos mostrando isso, né? E como vocês também já viram dos números aí, atualmente nós estamos em torno de 50% das vacinas aplicadas Coronavac, quer dizer, meio a meio Coronavac e Pfizer e um percentual menor a Coronavac e AstraZeneca, um percentual menor de Pfizer e um percentual bem pequeno de Janssen, que começou mais recente, né? Então, os resultados que a gente tem, mesmo dessas outras vacinas utilizadas em maior escala em outros países, nos mostram também esses ótimos resultados. E o que a gente tem experiência nossa aqui, tanto de Coronavac como AstraZeneca, com ótimos resultados. Doutor Juarez, nós temos pelo menos 2 cidades brasileiras, uma é o Rio de Janeiro, outra me foge agora, que estão aplicando vacinas diferentes em primeira e segunda dose. No caso do Rio de Janeiro,
é na situação das grávidas, né? Aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca, depois saiu aquela determinação do Ministério da Saúde que mulheres grávidas não tomassem essa vacina. E aí eles decidiram dar a segunda dose da vacina da Pfizer para gestantes. O que o senhor avalia, né, dessa decisão? Como que a gente pode entender essa decisão? Já podemos dizer que é seguro e eficaz fazer isso? Nos preocupa muito, né, Cássia, porque a gente tem que ter muito cuidado em relação a grávidas. Primeiro, a própria intercambiabilidade de vacinas, apesar de termos já alguns estudos, né, na Europa, na Espanha, Reino Unido, na Alemanha, na Itália, de que existe essa possibilidade de fazer intercâmbio de vacinas, né, iniciar com uma e terminar com outra, né? E isso aconteceu por uma série de motivos, ou por falta de vacina, ou por mudança da estratégia de determinados governos. Isso já foi sendo colocado em prática em outros países, inclusive, por exemplo, o Canadá já abre essa possibilidade de intercambiabilidade. Agora, em nenhum desses locais se tem experiência na intercambiabilidade com gestantes, né? Já se tem dado científico de intercambiabilidade não em gestantes. Colocar essa regra diretamente para gestante tem que ter muita cautela, porque a gente está lidando com produtos novos, com plataformas diferentes, e nós precisamos ter certeza da segurança disso numa gestante, porque eu estou lidando não só com a mulher, mas também com o feto e aquele recém-nascido que vai vir. Então, um produto novo, tanto que assim, as vacinas, né, em geral, elas nunca são testadas em gestantes, porque não se faz teste, estudo clínico em gestante desse tipo nem de vacina, nem de medicamentos, né? Mas sabemos que a gestante é de risco, por si só, tanto que nós temos em torno de 1.500 óbitos, só óbitos, imagina também as mulheres que internaram, mas óbitos gestantes nesse ano agora, de gestante puérpera por Covid. Então, a Covid tem impactado, sim, de forma importante as gestantes. Precisamos proteger as gestantes? Sim, precisamos proteger, mas com cautela, com segurança, né? Então, a regra atual do Ministério é de que aquelas que receberam a AstraZeneca recebam só depois do parto puerpério a AstraZeneca. Essa é a regra atual e que, por enquanto, a gente continua mantendo a mesma posição. Preferimos ter um pouco mais de cautela para essa decisão. E quanto à terceira dose para idosos? Nada ainda também estabelecido dessa necessidade. Já tem estudos acontecendo, né? Não seria bem-vinda essa decisão enquanto não tivermos um percentual bastante elevado da população. Então, com certeza seria muito mais importante vacinarmos os 70% da população para conseguirmos o efeito coletivo, de imunidade coletiva, antes de tomar qualquer outra decisão. E até porque teremos os estudos que vão nos mostrar sobre essa necessidade, inclusive sobre o tempo de proteção, que a gente não sabe, né, Milton? Por enquanto, o que tem sido observado? Uma boa proteção mesmo para as variantes, mas tudo em Covid, tanto na doença quanto nas vacinas, praticamente a gente tem uma informação nova, no mínimo, a cada semana. Então, são condutas que talvez venham a ser necessárias, mas não nesse momento. Nesse momento, nós temos que ampliar a vacinação da população para diminuir a carga da doença e diminuir morte, né? Por exemplo, assim, os idosos, que é uma das preocupações de fazer a terceira dose, nós já estamos observando uma diminuição muito importante no óbito e internação de idosos, né? Então, isso mostra que a estratégia que se iniciou por grupos prioritários, ela se mostra adequada. Mas para a gente continuar tendo essa ampliação da proteção, em especial para os mais jovens que têm internado e têm morrido, nós precisamos vacinar todo mundo antes, né? Doutor Juarez, o que nós sabemos neste momento a respeito da necessidade, da eventual necessidade de uma vacinação das pessoas contra a Covid-19 todos os anos, a exemplo do que acontece com a gripe?
Ainda não sabemos, Cássia. Talvez venha a ser necessário, né? Porque o vírus, o SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid, ele sofre mutações com muita frequência e aparecem as variantes, né? Enquanto maior a carga da doença e maior os números que a gente tenha de pessoas com Covid, né? Que é o nosso caso aqui no Brasil, caso da Índia. Então, esses locais que ainda têm uma carga importante da doença, a gente tem uma possibilidade muito grande de novas variantes. E isso preocupa, que cada variante nova que chega, a gente tem uma possibilidade de uma diminuição daquela eficácia vacinal. Isso foi observado em todas as variantes que a gente tem até agora, uma diminuição da eficácia. Ela protege, mas não protege como protegia para aquela chamada cepa ancestral do SARS-CoV-2, né, que é aquela de Wuhan. Todas as outras variantes que foram surgindo depois, a gente tem uma queda, que às vezes um pouco mais significativa do que outras, mas tem uma queda. Então, o risco de continuarmos tendo carga importante da doença, como aqui no Brasil, com esses números muito importantes que a gente tem de doentes ainda, isso faz com que a possibilidade de surgirem novas variantes. E a partir do momento que tenho novas variantes, eu posso ter uma escape da resposta vacinal e isso pode fazer com que eu tenha que ou repetir doses ou modificar a vacina para ela se adaptar à nova realidade das variantes, que é o que acontece com a gripe, né? A gripe, cada ano, a gente tem que mudar a forma, a formulação da vacina para ela se adaptar às mutações que acontecem de um ano para o outro, né? Doutor, nós assistimos nos Estados Unidos que havia uma meta do governo Biden de chegar até 70% da população agora no 4 de julho. Isso não foi possível. Em algumas faixas etárias o percentual ficou próximo, mas de uma maneira geral não foi possível. Lá se encontra muita oposição ainda em alguns segmentos da sociedade à vacinação. O senhor teme que isso possa se repetir aqui no Brasil também e a gente atrase ainda mais essa cobertura vacinal? Olha, Milton, todas as pesquisas e estudos que a gente tem no Brasil mostram um perfil um pouco diferente do perfil do americano e mesmo de alguns países da Europa, como a França, que tem um perfil bem mais difícil de ser vacinado. Mas, de qualquer forma, nos preocupa. Os últimos dados que a gente tem do perfil brasileiro, em torno de 80%, 86% dos brasileiros pretende se vacinar, né? Temos lá um percentual em torno de 5% que não pretende se vacinar e esse percentual não acredita em vacinas, esse tu não vai conseguir convencer. E fica em torno de 10% das pessoas que têm dúvida sobre segurança. Então, para esses aí a gente tem que reforçar os recados de que as vacinas são seguras e eficazes, né? Então, o brasileiro acredita em vacina, nós temos um Programa Nacional de Imunização de sucesso exatamente porque o nosso povo sempre aderiu às campanhas e a gente imagina que isso vai continuar sendo. Tomara que, eu estou sendo otimista, né? Tomara que isso seja assim. De qualquer forma, eu acho que um recado importante que a gente tem que passar, e daí voltando àquela pergunta da Cássia da imunidade coletiva, tu te vacinar não significa só te proteger, tu está protegendo ao próximo, teu familiar, teus amigos. Então, tu não te vacinar é uma decisão que, no meu ponto de vista, é uma decisão de egoísmo total, porque tu está pensando não só em ti, né? Tu deixa de pensar nos outros. É a mesma coisa que a utilização de máscara, né? Não é só a proteção do indivíduo, né? Tu protege a coletividade. Então, nós temos que reforçar essa necessidade de tudo ser coletivo. A vacinação é para ser coletivo, o uso de máscara é coletivo, a lavagem de mãos, distanciamento, evitar aglomeração, são situações que a gente sabe que, além de fazer o bem para ti, tu vai estar fazendo bem para o próximo. E não é só o bem, né, Milton? A gente sabe que o uso de máscaras diminui a possibilidade de morte, né? Então, tu não usar máscara ou tu não te vacinar, tu vai estar contribuindo para que outras pessoas adoeçam e morram, né? Não só tu. Então, por isso que eu digo, é uma coisa egoísta, tu não te vacinar ou tu não te proteger.
Tá certo. Bom, o senhor disse aí que o brasileiro acredita em vacina, só que tem alguns brasileiros querendo escolher a vacina. Faz sentido isso? Não faz sentido, não faz sentido. Nós temos todas as vacinas que nós temos disponíveis, são vacinas seguras e eficazes, todas elas. Lembrando que vacina, como qualquer medicamento, pode causar eventos adversos. A imensa maioria dos eventos adversos são leves e moderados. Então, os moderados é febre, mal-estar, dor no corpo. Isso, em geral, dura 1, 2, 3 dias e passa, né? Usa algum analgésico e isso regride, né? Mas evento adverso grave, né, que até pode acontecer, são raríssimos, muito raros e podem acontecer com qualquer vacina, mas são raríssimos. E se a gente compara com o número de óbitos, e sem falar aqui, né, Milton, nas consequências de quem não morreu, quem teve Covid, foi para o hospital, hospitalizou, foi para a UTI, as consequências, as sequelas de Covid são... ainda que, como eu comentei antes, a gente está aprendendo, tem muita coisa para a gente saber a médio e longo prazo de consequência da doença Covid. Então, não são só os quase 530 mil mortos que tem, né? Tem todos os que tiveram Covid de forma moderada, grave, com as sequelas que podem ser muito importantes. Então, os eventos adversos, aqueles raros que podem acontecer, eles nem se comparam com a doença natural. A doença natural, Covid, é muito difícil nessa quantidade que a gente tem de pessoas que morreram, e mesmo que eu falei essas de sequela, que todo mundo tem, ou um familiar, um conhecido, um amigo, um colega de trabalho, ou que morreu, ou que está com sequela de Covid. Então, chama muito atenção isso, né? De que muitas vezes as pessoas, apesar de ter esses exemplos próximos, continuam achando que é uma doença que não pode ter consequências graves. Ela não só pode, como tem. É calculado que a gente tenha diminuído quase 2% da nossa expectativa de vida só nesse ano passado. Então, isso aí a gente levou, eu acho que no mínimo uns 5 anos para conseguir elevar, porque a gente vai ganhando expectativa de vida devagarinho, né? Mas em um ano a gente perdeu o que a gente tinha conseguido em alguns anos de expectativa de vida. E outro recado importante é que isso tem sido observado em especial nas pessoas com mais vulnerabilidade, e em especial vulnerabilidade social e econômica, né? Então, eu acho que nós temos que colaborar e fazer com que essa vacinação evolua o mais rápido possível. E nós temos condições para isso. Tendo vacina, nós temos certeza que com o nosso histórico e com a nossa capacidade de vacinar, nós já conseguimos vacinar aí mais de 2 milhões de pessoas por dia. Então, tendo vacina, a gente consegue evoluir. E tomara que a gente tenha a grande parte da população aí, que eu imagino, por exemplo, os estudos esses que foram feitos em Serrana, claro que a gente pega um município e fica muito difícil comparar com os outros, mas 95% da população adulta que era chamada para vacinação se vacinou, né? Tomara que a gente tenha isso com o restante da população também. Certo. Doutor Juarez Cunha, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN, pelas informações, alertas que o senhor nos traz. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, eu agradeço o espaço. Bom dia, Cássia, também. Um bom trabalho para vocês. Bom dia, doutor.